uma palma para o Rei Jesus. Uma palma bem bonita. Amém. O microfone está com raiva de mim hoje. Vamos lá. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Agostinho de Hipona fez um tratado sobre a Trindade. Ele levou 16 anos para concluir esse tratado. Viu? Talvez seja até hoje a maior obra escrita por um pai da patrística sobre a Trindade. E uma das definições, todo mundo que lê esse livro fala que fica apaixonado por ele. E após Agostinho de Hipona entender o que é a Trindade, ele se humilha de uma tal forma que o livro até fica emocionante de ver a forma que ele escreve e põe o seu pensamento em relação a esse ser divino. Uma das definições que muito me chamaram a atenção foi que ele disse que o Espírito Santo, enquanto Jesus esteve na terra, ele foi amigo inseparável de Jesus Cristo. Ele falou que em nenhum momento da caminhada de Cristo o Espírito Santo o abandonou sequer um minuto. Quando se fala de Espírito Santo, se tem uma ideia muito errônea, principalmente para as seitas, religiões, e sobre a distinção dessa pessoa, né? Essa ideia ela é única da fé cristã. Nós somos os únicos que cremos que existe uma trindade. Na verdade é até um pouco complexo de falar e de ensinar para quem nunca ouviu falar de trindade, né? Pastor, como é que vocês não são politeístas e tem 3 deuses? Eu acho que tem que abaixar um pouquinho o meu retorno aqui, está dando muita microfonia. Vocês têm 3 deuses, vocês não têm 3 deuses, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Então fica um pouco complicado explicar como é que é um Deus e 3 ao mesmo tempo, e como é que são 3 e 1 ao mesmo tempo. Então esse conceito não é um conceito novo, tá? Desde o século II, eu vou trazer algumas citações históricas aqui. Desde o século II já tinham pessoas que tratavam sobre a questão da Trindade. Justino Mártir no segundo século já vinha falando alguma coisa sobre Trindade. Então, quando você pega as religiões, elas vão negar a teoria da Trindade. As religiões afro vão negar a Trindade. Maomé não entendeu a teologia da Trindade, a teoria, ou melhor dizendo, o ensinamento sobre Trindade, tanto que ele, em algum momento dos seus ensinamentos, disse que Maria era a Trindade. E foi substituído no Alcorão também a palavra paracleto por um outro termo, vou tratar daqui a pouco, e colocaram a presença do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo na pessoa de Maomé. Quando nós chegamos, então a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque entender a Trindade como nós entendemos, é só nós. Nós estamos só nesse barco. Tanto que é difícil as outras religiões entenderem. Até porque, irmão, ele só se revela para quem ele quer. Não é verdade? Ele só dá-se a entender a quem ele quer. No segundo século, Justino Mártir, em Roma, afirmou a existência de 3 pessoas. No primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, a ênfase maior não foi o Espírito Santo, mas foi a pessoa de Cristo. Ali eles estavam debatendo se Cristo era não divino. Mas ali no segundo século, viu, Justino Mártir já vai dizer que eram 3 pessoas. A Trindade eram 3 deuses. Na mesma pegada, Irineu de Lyon, mais em seguida, pega o famoso texto. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tem alguns teólogos que vão dizer que esse texto não se refere à Trindade. Você pode ler comentários e você vai observar que estudiosos vão dizer que esse texto não se refere à Trindade. Mas Irineu de Lyon disse que quando Deus falou façamos, ele está quebrando uma ideia unicista, e Irineu de Lyon afirma que esse façamos se refere tanto ao Filho como ao Pai, como ao Espírito. Logo em seguida, no século III, Tertuliano, um grande homem também, monstro, disse que o Espírito é uma pessoa. No século II, são 3 pessoas. Irineu de Lyon dá a ideia de Trindade, e Tertuliano, no terceiro século, já vem dizer que o Espírito é uma pessoa, já dá personalidade ao Espírito Santo.
Logo em seguida também, terminando o século III, no começo do século IV, vão aparecer os opositores. Logo vão aparecer aquelas pessoas que queriam preservar a crença monoteísta, queriam preservar o judaísmo, ou a sua crença, ou mesmo a divindade do Filho. Para alguns teólogos e para alguns da patrística, não foi dificultoso, eles não tiveram nenhuma dificuldade em entender a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Até mesmo os credos, credo niceno, credo de Constantinopla, credo da fé, os outros credos mais desse tempo, entre o século II e o século III, eles definiram alguma coisa. Mas apareceram os pneumatomacos, ou também conhecido como macedônios. E o que foi que eles ensinaram no final do quarto século? Eles eram liderados por um homem chamado Estácio de Sebaste. Eles queriam atribuir somente honra ao Filho, mas não ao Espírito. Em seguida deles vieram outros opositores chamados macedônios. Escute só, eles negavam a divindade do Espírito e diziam ensinavam uma ideia de subordinação. Eles diziam que o Espírito era subordinado tanto ao Pai quanto ao Filho. E também eles ensinavam que o Espírito, olha só, além de ter uma ideia de subordinação, de querer preservar a deidade do Pai, eles diziam que o Espírito Santo, os macedônios diziam que o Espírito Santo era uma espécie de anjo. Ou seja, começaram a aparecer logo no terceiro e no quarto século algumas heresias relacionadas. Então a gente já começa a observar, Dr. Franklin Ferreira, talvez eu ainda não vi no Brasil alguém falar melhor de trindade do que o Dr. Franklin Ferreira. Não, eu desconheço. Talvez exista, tem muitas pessoas anônimas que nós não conhecemos. Mas o Dr. Franklin Ferreira, quando ele trata sobre trindade, baseado no pensamento de Agostinho de Hipona, ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse: é interessante que mesmo vivendo no século 21, nós não consigamos ter uma compreensão mais apurada do que pessoas que viveram no segundo, terceiro e quarto século. Por quê? Porque o Tratado de Agostinho de Hipona, depois quem quiser o livro em PDF eu tenho, o Tratado de Agostinho de Hipona sobre a Trindade talvez seja, como eu disse, a maior obra existente sobre esse ser. Então a gente já vê uma dificuldade, um paradoxo muito grande. Quando chega no período da patrística, terminando o período da patrística, que entra a Idade Média, e é bom trabalhar a história da igreja porque a gente se situa melhor, no período. E depois que entrou o período das trevas e terminou o período das trevas e entrou o período de reforma e pós-reforma, trouxeram-se de novo um esclarecimento melhor sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu ouvi aqui nas mensagens pregadas alguns usando o termo terceira pessoa, e eu não uso porque eu não concordo, tá? Baseado no pensamento de Agostinho, não concordo em colocar a terceira pessoa, mas depois eu explico o porquê. Beleza. Baseado nesse pensamento, eu quero falar aqui a respeito das religiões rapidamente. Escute, as religiões, por exemplo, Umbanda tem uma divindade suprema. As religiões afro trazem essa divisão. A deidade, o Deus supremo da Umbanda é Olorum, que é diferente das outras divindades. Existem outras divindades inferiores: Obatala, que é o Pai, Oxalá, que é o Filho, e Infá, que é o Espírito Santo. Mas no pensamento umbandista existe a ideia de subordinação, e Olorum se sobressai sobre Oxalá, sobre Obatala e sobre Infá. Ou seja, Olorum, o Deus supremo no pensamento da Umbanda, é superior aos outros deuses que são seus servidores. Ou seja, já negando esse pensamento. Por quê? A Umbanda nada mais, nada menos para evitar problema, um pensamento católico melhorado. Viu? Então eles pegam a mesma ideia dessa religião e tentam incrementar. Só que a gente já percebe que quando o Olorum, o Deus supremo do pensamento da Umbanda, se destaca, ele já está negando o pensamento que os autores bíblicos, os autores canônicos, Paulo, os evangelistas, têm sobre a Trindade. Porque aqui eu vou mostrar para vocês uma bagunça aqui em direita, você vai já entender isso. O pensamento dos autores de uma dança da Trindade que parece ser uma bagunça, mas que na cabeça deles tem um entendimento que esse ser é uma pessoa digno de honra, de glória e de louvor, tanto como o Pai como o Filho. E esse ser é digno também de ser adorado. E esse ser possui a mesma essência. Ontologicamente, o Espírito Santo é igual tanto ao Pai como ao Filho. No pensamento do candomblé, viu? Tem alguns cultos que são parecidos com Umbanda e com candomblé, mas isso é uma outra mensagem. No pensamento do candomblé, existe Infá e Orixá,
que são somente porta-vozes do divino. Quando você pega as religiões de raízes africanas, você vai observar que eles têm dificuldade de entender esse pensamento de 3 deuses em uma só pessoa. Deixa eu recomendar um livro muito bom para você entender. O Dr. Adalto Lourenço escreveu um livro chamado Gênesis 1 e 2. Nesse livro ele faz um comentário excepcional, provando na música, na natureza, na física, na matéria, em tudo que existe, que tudo é 3 em 1. Bruno até compartilhou um trechinho de uma entrevista do Dr. Adalto Lourenço no vídeo. Então as outras religiões não têm entendimento de trindade, elas não conseguem entender como a Bíblia coloca a trindade. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que no pensamento trinitário, divino das 3 pessoas, nós estamos só. Ninguém consegue sistematizar e entender essa trindade, porque existe muito. Por exemplo, quem foi o pai do subordinacionismo, do pensamento de subordinação? O pai é a primeira pessoa, o filho é a segunda pessoa e o espírito é a terceira pessoa. O pai desse pensamento foi um teólogo que viveu em cerca de 250 a.C., chamado Orígenes. Orígenes também ficou conhecido como o pai da alegoria e da interpretação bíblica alegórica. Mas se joga muito peso em cima de Orígenes e ninguém ousa falar, ou talvez não queiram falar, que Orígenes foi um dos teólogos que no seu tempo mais se destacou. E vou mais além, lendo algumas obras históricas também, eu pude observar que atribuíram a Orígenes o patamar de melhor teólogo da sua era. Só para você ter uma ideia, a cidade de Alexandria e Antioquia, que são as 2 principais cidades nesse tempo, tem 2 escolas de hermenêutica, uma alegórica e uma mais literal. E Orígenes se destacou porque ele fez uma tradução bíblica para 6 idiomas diferentes, chamado sextupla. Então Orígenes não era um teólogo qualquer, e ele deu essa ideia de subordinação à trindade. O que falhou talvez, principalmente na sua teologia, foi Orígenes destacar que todo texto bíblico precisa de um entendimento espiritual, ou seja, cada passagem bíblica, você tem nela uma passagem espiritual. Isso vai ser consertado lá na frente com a reforma. Muito bem, aí vem o Islã. Falei das religiões, ainda nas religiões, a última, o islamismo. O islamismo fez aqui uma salada de frutas. Por quê? Porque olha isso, irmão. É interessante que quando a gente estuda a história do cristianismo para defendermos a nossa fé, mas nós esquecemos que eles também estudam. Por exemplo, eles ensinaram que o paracleto, todo mundo conhece essa palavra, né? Alguns traduzem como consolador e outros traduzem como advogado. Os estudiosos dizem que a palavra paracleto, João 14,16, ela tem mais um sentido. Por que ela foi traduzida? Por exemplo, eu tenho uma Bíblia lá em casa que é uma Bíblia Teb. A Bíblia Teb é uma Bíblia de tradução católica. E lá na tradução Teb, ele já traz assim, porque o advogado, eles já trazem traduzido como um advogado, porque essa palavra paracleto, ela tem um sentido no grego de alguém que consola alguém em defesa. Então às vezes ela é traduzida como consolador e outras vezes ela é traduzida como advogado. Só que os árabes, pegando o Alcorão, e o Dr. Frank Ferreira na sua teologia sistemática vai dizer que na verdade Maomé não entendeu muito a teoria eu quero falar teoria, não é teoria porque é verdade, o ensinamento da trindade. Por que, pastor Narciso? Porque ele atribuiu em alguns momentos essa trindade, ele disse que era Maria. Como Maria gerou o filho, o verbo, então Maria era o paracleto. Só que o principal, olha o que eles disseram. Eles dizem que o texto e a língua que Jesus falava não era o grego, era o aramaico. Olha isso, Joel. E no aramaico não é paracleto, é periclitos. Como assim, pastor? E periclitos significa famoso ou ilustre. E famoso ou ilustre é o significado do nome do profeta Maomé. Então o que eles dizem? Que não, ao invés de ser o paracleto, como está no grego, é o periclito, ou seja, o consolador de João 14 não é o Espírito Santo, mas é Maomé, o último profeta. E isso é ensinamento que está no Alcorão. E eles ainda dizem mais, só fala se você dá glória. Eles dizem que eles pegaram os textos antigos e aramaico, que são textos mais antigos do que o grego, e esconderam, e usaram os textos mais novos, que são cópias gregas. Então, para o islâmico, o Espírito Santo não é Deus como pai e como filho, ele é o profeta Maomé. Muito bem, e as seitas, pastor? Falamos da história,
falamos das religiões e vamos citar somente duas seitas que nós já ouvimos muito nessa casa. A primeira, Testemunho de Jeová, que nada mais, nada menos é uma camuflagem do arianismo. Eles dizem que o pneuma é uma força impessoal. Eles dizem que é um ser divino, mas é inferior ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos estudando trindade imanente e trindade econômica, a trindade imanente é aquela trindade que existe na glória nos séculos dos séculos antes da criação desse mundo. E no pensamento do ensinamento da trindade imanente, na glória onde eles sempre existiram, a trindade não tem economia e nem subordinação. Na trindade imanente, que é uma trindade que existe fora do nosso tempo, do nosso espaço, é uma trindade que sempre existiu na glória. Lá o Pai tem a mesma glória, o Filho tem a mesma glória e o Espírito tem a mesma glória. Só que quando nós saímos da trindade imanente e chegamos no pensamento da trindade econômica, aí vai haver uma subordinação, não de poder, mas de papéis. Viu? Então o que acontece? O Testemunho de Jeová não consegue entender essa ideia. Por exemplo, eu sempre dou essa ilustração. Era como se o Deus Pai fosse uma usina hidrelétrica. Cristo, as águas que fazem essa usina hidrelétrica, dá potência, e o Espírito somente a energia que sai dessa hidrelétrica. Ou seja, eles colocam cada um num patamar diferente. Aí vem os smithianos, os mormons, né? Nossos irmãos mormons, não da fé, irmãos, porque eles vão aceitar Jesus um dia. Os mormons dizem o seguinte: eles acreditam que a divindade do Espírito, porque eles não têm dificuldade de acreditar na trindade. Por quê, pastor Narciso? Porque eles são politeístas. Eles acreditam em vários deuses. Então eles não têm dificuldade nenhuma de dizer que o Deus é Pai, que Deus é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus. Só que, dentro do pensamento mormon, o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito é subordinado ao Pai. Perceba que o pensamento de Orígenes, de subordinação, afeta quase todos que vão pensar sobre trindade. Só que é por isso que Deus e o próprio Espírito que inspirou as Escrituras, oh glória, foi Ele mesmo que, na verdade, irmão, por exemplo, isso é para você dar glória. Como nós conhecemos os atributos de Deus? Quem torna os atributos de Deus conhecidos para nós? O Espírito. Você só sabe que Deus é onipotente porque o Espírito permitiu você saber disso. Você só sabe que Deus é onisciente, imortal, imutável e assim independente e assim sucessivamente porque o Espírito permite. Outra palavra. Porque Deus não nos mata aqui agora. Quando nós paramos para estudar a teontologia, a doutrina de Deus, nós vamos observar que o ser de Deus é algo incompreensível. E quando nós tentamos entrar na mente de Deus, através não de achismos, mas através de textos bíblicos, a gente começa a entender a grandeza desse Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 11, quando ele termina dizendo, ó profundidade das riquezas, do conhecimento da sabedoria, Paulo tem uma conclusão que é impossível alguém sondar um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Aí a pergunta é, como é que nós conseguimos ter a presença desse Deus tão grande que nós não sabemos nem mensurar aqui nesse culto agora e continuar vivo dando glória a Ele? O Espírito Santo permite isso. Ou seja, em toda a história bíblica, tudo é acessível através do Espírito. Antigo Testamento, vamos lá. No Antigo Testamento já falamos da história, já falamos das religiões, já falamos das seitas, agora vamos para o pensamento do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é algo que emana de Deus. Eles não têm a ideia, escute, que o Espírito é uma pessoa diferente, é só no Novo. Na verdade, como a Bíblia é inspirada, o Antigo Testamento não pode contrariar o Novo. Os autores já têm essa ideia, mas não é tão clara como no Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai destrinchar para nós alguns pensamentos e os outros escritores canônicos também. Então presta atenção. No Antigo Testamento a ideia é como se fosse o Espírito do Senhor. No hebraico, Yavé, Ruá e Yavé. Espírito do Senhor, Ruá e Yavé. Como assim? Porque não tem muito essa ideia que o Espírito é uma pessoa e Deus é outra. O Espírito no pensamento veterotestamentário é alguém que emana de Deus. Não tem muito essa ideia
de alguém que faz parte. Então a palavra usada para espírito é a palavra hebraica ruach. Ruach significa sopro, vento, ar em movimento. Eu anotei algo aqui que eu achei muito interessante. Gostaria que o Kelvin colocasse Isaías 63, versículo 10. Antes de você ler o texto comigo, olha o que está escrito aqui, ó. Se ruach é sopro, vento, ar em movimento, ficou logo assimilado a sopro de vida. Por isso que quando Deus soprou em Adão, houve fôlego de... Só que, preste atenção nessa frase, o fato não está tanto no ar que se move, mas na energia que se manifesta no movimento. Porque o sopro é associado com o princípio de vida. Coloca Jó 27, versículo 3. O sopro vai ser assimilado ao princípio de vida. Então, se ruach é o Espírito do Senhor, no Antigo Testamento, algo que emana do Senhor, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus, olhe para mim, no Antigo Testamento então se entendia que alguém que tivesse o ruach, o sopro de Deus, logo ele teria, por isso que o judeu tem a ideia de quê? Que quando você morre, você para de respirar, quando você morre, o sopro sai, porque o sopro que faz você ter vida. Aí o Dr. Erickson, Millard Erickson, falou algo muito interessante. Millard Erickson disse o seguinte: o Espírito Santo não é só o Deus, só a parte da Trindade que faz te ter vida espiritual. O pneuma também é o ser que é responsável pela tua vida biológica. Porque, meu irmão, isso é muito forte. Só o Felipe falou, meu Deus, ó. Porque se você tem vida, não estou falando de vida espiritual, você só conseguiu ser gerado, o embrião só conseguiu fazer o caminho, porque o Espírito gera tudo isso. Porque todo e qualquer papel de qualquer organismo vivo que se torne a vida só é possível através do Espírito. Então, o fato não está no ar que se move, mas é a energia que está. Você já viu, por exemplo, você pega um balão e enche ele de gás, ou de um outro tipo de gás, ou de um outro tipo de ar, ou de outro tipo de coisa. Só que aquele tipo de ar não consegue gerar vida. Só que esse ar aqui... Aí então, muito bem, o judeu logo conseguiu entender isso. Ruach é o Espírito de Deus. Se ruach é o Espírito de Deus, logo o ar de Deus gera vida. E você está cheio desse ar. Glória. Irmão, na verdade são mistérios que nós não vamos tentar compreender. Como Cristo encarnou através do Espírito. Mateus é o evangelista que mais vai narrar, tanto que do nascimento, na verdade, da encarnação, nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e vinda de Cristo, tudo é através do Espírito. Ele merecia mais, mas tudo bem. Isaías capítulo 63, versículo 10. Escute comigo. Olha essa palavra. Isso aqui quebra os testemunhos de Jeová no meio. Alguns meses atrás, eu acho que um mês atrás, eu preguei uma mensagem sobre o Espírito Santo, antes de começar as mensagens dos jovens. Eu toquei em alguns pontos, mas esse texto aqui ele é muito interessante, porque eles foram rebeldes e contristaram o seu ruach. Essa palavra contristar no hebraico é a palavra atsab. Atsab significa descrever um estado de emocional. Ou seja, ninguém consegue entristecer algo que não é pessoal. Olha Isaías tendo o entendimento que esse Espírito sente emoções. Meu Deus, irmão, dá glória pelo amor de Deus. Se o Espírito sente emoções, é algo, você já pode entender. Nossa, se o Espírito sente, então eu já posso imaginar que eu posso ter um relacionamento com Ele. Por quê? Porque o Espírito não é um ar, não é um sopro. Eu sempre digo isso. A ideia que nós temos é de um ser ou de um líquido que vai encher um copo. E o Espírito Santo não é um ar, não é um óleo, não é um líquido, não é alguém que vai fazer. Não, o Espírito Santo é uma pessoa capaz de se comunicar, de interceder. Atos capítulo 4 e 5, vocês mentiram para o Espírito, Ananias e Safira. Oh glória, olha a Bíblia nos dando deixa. E o profeta Isaías, como vem na mesma, irmão,
o mesmo Espírito que disse através da boca de Isaías, assim diz o Senhor, foi o mesmo Espírito que usou Moisés, foi o mesmo Espírito que usou Paulo, e é o mesmo Espírito que usa o pregador que sobe nessa tribuna. O que diferencia, pastor, então, o profeta do antigo, os profetas do novo e para hoje? É a quantidade da porção. Você não entendeu? Por exemplo, digamos que se Moisés fosse encher, Moisés estava quase cheio, o maior profeta da Bíblia depois de Jesus. E Paulo então estava quase transbordando. E Cristo derramou. E aí você pergunta, e eu, pastor, que nível eu estou? Aí você vê como é que está a tua vida de oração, como é que está tudo, você responde para você mesmo. Escute, no Antigo Testamento a palavra Espírito de Deus, Ruach Elohim, aparece 11 vezes, Espírito do Senhor 25 vezes, e Espírito Santo 3 vezes, vou repetir. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus aparece 11 vezes, Espírito do Senhor 25 vezes, e Espírito Santo 3 vezes. Prossiga comigo, já estou terminando. Olha lá, o entendimento melhor. Quando Pedro, em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, citado em Atos capítulo 2, versículo 17 ao 21, cita a profecia do pneuma, o que ele quer esclarecer? Olhe para cá. Pedro está dizendo o seguinte: olha, o profeta, vou usar o Isaías que está aqui como exemplo. O profeta Isaías e mais alguns textos já deram uma deixa para nós de que esse Espírito é uma pessoa, que esse Espírito é Deus. Só que agora, quando ele cita Joel em Atos 2, ele está dizendo, só que agora ele vai mostrar e vai escancarar quem é esse Espírito. Ou seja, se no Antigo Testamento a gente já conhece um pouquinho desse pneuma, no Novo Testamento nós vamos conhecer mais de perto quem ele é. E sabe o que é mais maravilhoso? Olha que privilégio Deus nos deu, que Moisés talvez não teve ou não tive o entendimento do Espírito que você tem hoje. Talvez Moisés nunca imaginou, Joel, que eram 3 pessoas. O judeu é monoteísta, é judaísmo, é só um Deus. Pega o texto de Êxodo: não adorarás outro Deus além de mim. Então o judeu não solta para essa ideia. Só que a revelação ela é progressiva. Isaías, eu vou te mostrar que o meu espírito se entristece. Então, olhe para mim. Talvez o profeta Isaías entendeu esse Espírito não como uma pessoa distinta, mas como algo que emanava de Deus, porque ele está na antiga aliança. Mas Paulo não. Glória. Você que é mestre aqui atrás de mim também. Mas Paulo não. Paulo já vai entender que esse Espírito não é um vento, não é um ruá que causa movimento, não é só um ser que abriu o mar vermelho, não é só o Espírito que deu vitórias a Israel. Paulo já vai entender que esse ser é digno de honra, é digno de aleluia no culto, é digno de louvor, é digno de glória a Deus. Ele é uma pessoa que você pode, irmão, imagine só, preste atenção. Quando eu ouço a expressão, o Espírito ele é maravilhoso, o véu foi rasgado, pega o cerimonialismo da primeira aliança, meu irmão, por exemplo, hoje o glória a Deus que você dá aqui, na antiga aliança era um bezerro preparado, sem defeito, que tu tinha que especializar, olhar tudo, se estava bem, se não estava manco, cuidar, aparar todo o pelo, levar tudo bonitinho para o sacerdote, passar toda aquela inspeção. Isso era um glória a Deus. Já pensou um negócio desse? Para te dar um glória no culto, um aleluia, era um bezerro e uma ave. Aí o Senhor fala assim: não, vou rasgar. Que isso, irmão? Aleluia. E a gente então consegue. Agora preste atenção nisso aqui. Que lindo, né, irmão? Você ouviu como eu comecei a mensagem hoje? Agostinho de Hipona tirou 16 anos da sua vida. 16 anos, mais de uma década, para estudar sobre esse ser, para saber quem era esse ser. E vai passando o tempo, e vai passando o tempo, e vai passando o tempo. Quando foram traduzir a Bíblia em cerca de 150 depois de Cristo, todos os pergaminhos, eu gosto de crítica textual,
Todos os pergaminhos antes do ano 150 depois de Cristo, na primeira carta de João, não traziam, e os três são um, porque aquele texto não tem nos textos mais antigos, eles são nos textos depois de 150 depois de Cristo. Nas traduções dos pergaminhos mais antigos, em 150 depois de Cristo, em 1 João, está lá escrito, porque os três são um, o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, os teólogos já entendem que aquele sopro do antigo, oh glória, é Deus, é Senhor. Isso foi dado para nós. Aleluia ou não aleluia? Beleza. Quando nós chegamos no Novo Testamento, olhe para mim, estou no relógio ligado ali, estou sem meu óculos aqui, eu não estou vendo a cara de ninguém, viu? Está tudo embaçado, de verdade mesmo. Olha só, quando nós chegamos ainda no Antigo Testamento, na transição do Antigo para o Novo, a palavra que substitui a palavra ruar é a palavra pneuma. Repita, pneuma. Não, você pode falar mais bonito. Você está falando o nome do Espírito. Você vai falar pneuma com P maiúsculo. Diga pneuma. Pneuma significa o que, pastor? Vento, fôlego, respiração, vida, alma. Você não prestou atenção que o significado é exatamente o mesmo? Amém ou não amém? Então vamos lá. Agora presta atenção. Quando o pneuma vem e realiza, coloca para mim aqui João 3,3. Os arminianos odeiam esse texto. Beleza. Esse texto, olhe para mim. Esse texto todo mundo conhece, né? Eu não preciso perder tempo para explicar ele. É o famoso diálogo de Jesus com o doutor Augusto Nicodemo. Brincadeira. Com o doutor Nicodemos, certo? E esse texto aqui, qual foi a premissa dele? Tu tem que nascer de novo. Beleza. Olha isso aqui. Essa palavra nascer de novo, na palavra nascer de novo no grego é a palavra genal. O que significa genal? Escute para você dar glória a Deus. Jesus disse assim, olha, tu tem que nascer de... E o nascer de novo não é obra minha e nem do Pai. Calma, ainda vem a cereja. Isso aqui é lindo demais. Ó, você tem que nascer de... Aí o camarada assim, eu tenho que nascer de novo, vou orar, vou jejuar, vou para o monte, vou pagar, vou fazer ritual, vou subir a escada, vou vender sal, eu tenho que nascer de novo. Olha o que é a Bíblia. Olha o que é a Bíblia. A palavra nascer de novo, Joel, é a palavra genal. Genal, no grego, está na voz passiva. O que significa isso, pastor Narciso? Voz passiva significa que é uma ação, não da pessoa. Como assim? Nascer de novo na voz passiva significa, você não pode nascer de novo, porque a obra é do... Levante a mão. Só nasce de novo, só sai do estado de necros para o estado de genal quem o Espírito quer, porque não é obra do homem. Quer ver? Vamos pegar um negócio, vamos pegar um exemplo, bora. Vamos pegar uma alta patente. Paulo passou a vida todinha tentando nascer de novo. Resultado, quanto mais ele tentava nascer de novo, pior ele ficava. Quando eu penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Só você dar uma lida em Romanos 6. Quanto mais ele tentava nascer de novo, quanto mais ele tentava seguir a lei, pior ele ficava. Sim ou não? Porque o nascer de novo, o genal, glória, isso no mínimo já nos humilha. Porque só consegue, irmão, preste atenção, olhe para mim, todos, por favor. Você não acha a mensagem da cruz impactante? Sim ou não, irmão? Você chora por ela? Sim ou não? Sim, fale, não fique com medo não é pegadinha não. Diga sim ou não. Você dá a sua vida por ela. Não cheguei nesse nível, pastor, mas o Espírito vai me ajudar a chegar lá, amém? É forte ou não é? E por que muitas pessoas estão conhecendo essa história? Porque o que mais tem é ela aqui no Pará. Tantas pessoas ouvem dia e noite na televisão, por que não se converte? Porque precisa ele vir e fazer assim,
Pregador pentecostal que gosta disso, né? Mas esse aqui não é de pregador pentecostal, é bíblico. Precisa o ar em movimento vir e soprar. Um sopro que ninguém pode fazer se não for Ele. Por isso que o poder não está no vento. Aleluia. Em várias vezes Ele se manifestou como vento. Quer ver? Quando o Pai se manifestou a Moisés como eu sou, como o Filho se manifestou ao mundo encarnado, o Espírito também deu algumas aparições. Em Atos 2, viram Ele numa questão de labaredas como de fogo. Ele deu um sinal evidente de línguas. Como a gente é meio empirista, nós falamos dos empiristas, mas no fundo, todo mundo é um pouco empírico. Não seja empírico, viva pela fé. Mas às vezes a gente fala assim, não preciso ver para crer, mas às vezes a gente só quer crer quando vê. Porque Ele deu o sinal das línguas? Porque as línguas foram externas. Quando você vê alguém cheio do Espírito, você não consegue ver o Espírito, uma pessoa só ali, é ela e Deus ali. Você vai ver nos atos dela, na vida dela, na conduta dela. Mas quando há alguns momentos que Ele enche diferente. Há alguns momentos que você quer chorar. Há alguns momentos que você quer falar em línguas estranhas alto. Há alguns momentos que você quer pular por cima do ventilador. Há alguns momentos que o que vai discernir se é meninice, se é o vento do Espírito, é a tua conduta, são os frutos. Agora, irmão, cá para nós. Eu amo os puritanos também, tá? Mas discordo em alguns pontos. É um direito meu. Não discordo da teologia, mas discordo de alguns pontos. Eu respeito os irmãos que chegam no culto e falam assim: eu não preciso sentir Deus, pular, rodar. É verdade. Mas você também não tem o direito de criticar o irmão que se alegra. Você não tem esse direito. Por quê? Porque é bíblico o culto racional e emocional. Se você entende, irmão, presta atenção. Nós somos seres que falamos com os nossos membros. Nós não falamos só com a boca. Nós falamos com um abraço. Nós falamos com um aperto de mão. Nós falamos com um olhar. Sim ou não? Então quando você está sentindo, e você não está sentindo qualquer coisa. Então deixa os teus ossos exprimirem teu sentimento. Deixa tuas pernas exprimirem teu sentimento. Deixa tua garganta exprimir o teu sentimento. Deixa sair o glória, deixa sair o aleluia. Eu me lembro que quando eu era no mundo, que eu estava no mundo, eu ficava 3 dias sem parar no carnaval, pulando, dançando axé e música satânica. Porque eu não posso chegar no culto e dizer: exaltado é o teu nome para todos sempre. Escute, caminhando para o fim. É muito bom falar dele. Olhe para o seu irmão, falta 5 minutos. Diga assim para ele: é Ele quem gera a vida. Olhe para ele, segure na mão dele, por favor, e diga assim para ele: Ele gerou em você. Quando eu sofri uma tentativa de assalto no ônibus, até contei isso aqui já, eu me lembrei do salmista Emã. O salmista Emã, ele apelou para Deus. Por quê? No Salmo 88, o salmista Emã é o salmo mais triste da Bíblia. Ele começa triste e termina triste, sem solução, tá? Deus não dá solução para ele. Quanto mais ele suplica, mais Deus piora a situação dele. Ninguém quer cantar esse salmo, né? Beleza, não vende? Olha para mim. Aí na conversa, no diálogo entre Deus e o salmista Emã, ele fala assim: Senhor, olha a conversa, se tu me matar, eu morto não te louvo. Ele disse assim no salmo: tu vai perder um dos melhores cantores do teu coral, porque quando eu estou na primeira fila eu canto alto. Então, Senhor, eu morto não te louvo, mas eu vivo. E você está dando um grande sinal que você está vivo. Está cansado, mas está vivo. Irmão, eu não vou chegar aqui e contar para você o que eu estou passando, senão você vai querer sair daqui chorando agora desse culto. Só Deus sabe como eu estou aqui. Mas eu aprendi já há muito tempo. Se eu chegar aqui e contar: porque eu estou na prova, isso vai resolver. É melhor falar dele.
gente começa a falar dele, levante a sua mão, ô glória. Levante, ele é Deus, irmão, ele é Deus. Ele é quem coordena tudo, ele é quem ordena tudo. Ele tudo, levante a mão, tudo gira em torno dele, viu? Ele é quem convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele que faz nécros viraram vida. Ele que inspirou o livro que você lê. Ele que torna acessíveis os atributos de Deus. E é ele que nos levará ao encontro de Cristo no arrebatamento da igreja. É o pneuma. Olhe para mim, preste atenção. Olhe para mim, ele é tão maravilhoso que ele permitiu que a gente conhecesse ele como pastor. Você não está se alegrando no corredor do sal, você não está se alegrando no óleo ungido, você não está se alegrando na campanha, você está se alegrando porque está ouvindo falar do pneuma. Millard Erickson concluiu dizendo, já vou terminar, olhe para mim, de verdade. É por meio do Espírito que Deus não está distante. Não, eu vou repetir. Millard Erickson disse assim: é por meio do Espírito. Irmão, olhe para cá, todos, por favor. Qual é a probabilidade de você e eu? Quem tem pecado, diga amém. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos têm pecado, né? Qual é a probabilidade de você e eu, pecadores ao extremo, sentir o Deus que é santo, santo, santo? Qual é a probabilidade? Nenhuma. Só que o Espírito, presta atenção, parece até uma loucura isso aqui, tá? Mas vamos tentar entender, vamos. A Bíblia diz que os três, Joel, são indizíveis, indivisíveis, eles não se separam. Então por que você sente Deus? Porque a habitação do pneuma não é no templo. Você, meu Deus, irmão, glória. Você só consegue sentir Deus se o pneuma estiver dentro de... presta atenção. Quando tu entristece ele ali, fica seco, só carne e só demônio. Sim ou não? Mas quando ele está dentro, tu fica sensível. Aleluia. Como é que ele consegue, irmão, habitar aqui dentro? Olha, meu Deus, glória. Olhe para mim. Isso é tão impactante que ele mexe nas tuas faculdades mentais. Agora, quando eu sentei na cadeira, eu fiz uma oração. Deixa eu confessar para você. Eu sentei na cadeira e eu disse, na hora que o irmão Justo estava louvando, eu falei: Espírito Santo, me dá um abraço agora. Olhe para mim, eu disse: Espírito Santo, me dê um abraço agora e toca nas minhas faculdades mentais, porque o Senhor tem poder e pode fazer eu falar de Ti nessa noite. Ele tem poder, irmão. Concluindo, eu ia falar sobre a bagunça que vai ficar certa, mas não vai dar tempo, vai ficar para uma outra oportunidade. Lá vai, concluímos que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso, toca essa música aí. Distinta do Pai e do Filho. Eu vou falando e você dá glória, tá? Fique de pé. Ele é Deus digno de adoração, de respeito e de reverência, assim como o Pai, como o Filho. E por último, nós podemos ter um belo relacionamento com Ele. Pastor, perdi. Eu queria ser amigo do pregador tal, queria ser amigo do pastor tal. Estreita a tua amizade com o Espírito. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? O meu próprio agir. Ele está aqui. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o
fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, e no tocante ao meu interior,